Olá, meu nome é Gricélia, sou psicopedagoga, estudante do 8º semestre do curso de Letras e irei apresentar para vocês uma PAV sobre a disciplina de metodologia eh, do português brasileiro, que é uma disciplina que eu vi no 8º semestre, né? Então, vou abordar todas as obras trabalhadas nesse semestre. Começando pela nota sobre experiência, né, de Larousse. Bom, essa obra, Nota sobre Experiência e o Saber da Experiência, de Jorge Larousse, ela vai discutir a educação a partir da experiência, constatando-a com um modelo de ciência, técnica, teoria e prática. Bom, o texto, ele critica a sociedade moderna pela abundância de informações e pela pressão para ter opiniões rápidas. O que, segundo o autor, ele impossibilita a verdadeira experiência, que é um encontro profundo, irrepetível e transformador. Bom, para Larousse, a experiência exige receptividade, atenção e uma suspensão do julgamento, permitindo que o indivíduo seja tocado pelo que lhe acontece e assim transformar-se. Em seguida, irei apresentar a obra Amor e Pedagogia, que é do autor Miguel de Unamuno. É uma obra satírica que narra a tentativa de um cientista racionalista, que o nome dele é Dom Avito Carrascal, de criar um gênio por meio da aplicação rigorosa de método pedagógico moderno. Então, esse autor, ele queria criar um gênio, que ele discute na obra sobre isso, né? Bom, a história, ela critica o reducionismo científico e o positivismo da época, mostrando que a educação separada do afeto e da emoção humana é incompleta e condena ao fracasso. Então, aqui nessa fala dele, a gente entende que, claro que a educação, ela precisa do afeto. Dentro de uma sala de aula, a gente não é só um professor, a gente é um mediador e a gente precisa conversar com o aluno sobre questões, muitas das vezes emocionais, não só trabalhar propriamente a questão de ler e escrever, tem toda essa abordagem do dia a dia do aluno mesmo, do cotidiano dele, que isso também será trabalhado em sala de aula, né? O autor, ele fala sobre essas questões da afetividade, né? Falando agora um breve resumo, né, da trama. Bom, o experimento do Dom Avito, obcecado com a ciência, decide ter um filho para provar que a genialidade pode ser moldada por meio de uma pedagogia perfeita, como se fosse uma fórmula matemática. Ele acredita que, com o método correto, seu filho Apolodoro se tornará um gênio inquestionável, que não é bem assim que acontece dentro do processo de ensino e aprendizagem. A gente sabe que não é dessa forma, né? Bom, o fracasso, apesar de toda a sua preparação e a explicação dos métodos científicos, o experimento não sai como planejado, né?
Lógico que não. A história mostra o fracasso de uma educação que ignora os elementos vitais e emocionais da condição humana. A crítica. A obra é uma crítica mordaz ao cientificismo exacerbado e à crença de que o ser humano pode ser reduzido a um conjunto de teorias e métodos. O Unamuno, ele defende que a genialidade e o desenvolvimento humano nasce do conflito interno, do amor e dos erros, e não de uma receita externa. Bom, a ironia, ela é uma narrativa que utiliza a ironia, né? E o artifício grotesco para satirizar o experimento fracassado e, ao mesmo tempo, provocar reflexões existenciais profundas sobre a relação entre a razão e a paixão, o amor e a educação. Bom, agora entrando no Mestre Ignorante, né, que é mais uma obra que foi discutida ao longo do semestre, que é de Jacques Rancière. Bom, a obra analisa que, para defender a emancipação intelectual, argumentando que todos os homens possuem inteligência igual, e o mestre explicador apenas perpetua a desigualdade a reforçar a dependência do aluno. Em vez de transmitir o conhecimento, o mestre deve estimular a autonomia do aluno, através de um processo de investigação que valoriza o aprendizado por vontade própria, libertando o indivíduo da crença em sua própria incapacidade. Bom, a experiência. A obra parte da experiência de Jacote, um professor que, após o exílio, se depara com a necessidade de ensinar alunos com diferentes origens, mas sem poder explicar-lhes tudo. O mestre explicador, a obra, ela parte também da experiência que Jacote, um professor que após exílio se depara com necessidade de ensinar alunos com diferentes origens, mas sem poder explicar-lhes tudo. Essa experiência, né, que o autor fala na sua obra. Bom, agora indo para a obra Sociedade Sem Escola. A Sociedade Sem Escola é uma obra de Ivani Lis, que critica a escola como instituição. Ela argumenta que ela prejudica o aprendizado ao transformá-lo em burocracia e prolongar artificialmente o tempo de educação. Bom, o autor, ele propõe uma teia educacional, uma rede de aprendizagem descentralizada, baseada em relações sociais e autoaprendizagem, onde o conhecimento é compartilhado livremente e a educação acontece em todas as áreas da vida. A gente bem sabe disso, né, que a educação, ela não é só na escola e também fora dela.
Bom, crítica à escola institucionalizada. O autor ele vai trazer essa crítica, né? Que ele vai falar que a escola ela cria uma hierarquia social baseada no diploma, desvalorizando dessa forma que nem não teve acesso à educação formal prolongada. Então, ele vai falar o seguinte, que a escola ela cria uma hierarquia social, né? A gente sabe disso, que a escola ela cria essa hierarquia social desde os primeiros anos escolares dos alunos, no contexto escolar. Bom, a obra ela confunde instruções com aprendizado, ensino com aprendizagem e diploma com competência. Os altos investimentos no sistema escolar, segundo o autor, são em grandes partes direcionadas à burocracia e não resultam em melhoria real no aprendizado, sendo dessa forma ineficaz. Não tem eficácia nesse sentido, né? Bom, a escola institucionalizada aliena os estudantes, limitando sua imaginação e curiosidade através de um currículo imposto. Então, nesse sentido, a gente também tem visto muito, né, que o currículo ele é imposto tanto para os alunos como também para os professores. Bom, agora falando sobre a face oculta da escola, que também é uma outra obra que foi falada no decorrer do semestre. Essa obra é de Mariano Fernandes Eguita. Ela analisa a escola como instituição social que, além de seu discurso oficial sobre a emancipação e a neutralidade, cumpre funções ocultas. De reprodução das desigualdades sociais no contexto do capitalismo. A gente também sabe muito bem disso, né, que a escola ela traz essas questões, né? Ela reforça de uma certa forma a questão da desigualdade social através do sistema capitalista, né? Bom, o Eguita, ele discute como a escola, desde sua transformação no ensino da Revolução Industrial, moldou alunos para a docilidade e a obediência necessárias para o trabalho assalariado, preparando-os para se adequar às demandas do mercado. Então a gente sabe disso, né, que a escola ela prepara os alunos para o mercado do trabalho. Principalmente a gente viu que aí o novo ensino médio, né, com as questões do ensino técnico, junto ali o ensino médio técnico, juntou esses dois currículos, para que o aluno ele já saia da escola para o mercado de trabalho, né? Já saia com essa capacitação profissional para já atuar no mercado de trabalho. Bom, função de reprodução social. O autor ele argumenta que a escola não é neutra, mas sim um reflexo das estruturas sociais e econômicas, servindo para perpetuar as desigualdades existentes ao moldar o comportamento dos alunos. Bom, sobre hierarquia e controle, a obra vai falar que através de mecanismos como a divisão de tarefas, hierarquias rígidas e o controle do tempo, a escola ensina obediência
e disciplina, características cruciais para o novo sistema de produção capitalista. O histórico da transformação. Eguita, ele traça um panorama histórico mostrando como a escola foi adaptada para socializar criança para um novo tipo de trabalho, saindo do controle familiar para se submeter ao controle do empregador, com o objetivo de garantir a continuidade do sistema. Então, a gente sabe que o nosso sistema é capitalista e a cada vez mais ele vai se fortalecendo através dessas práticas que são vivenciadas dentro das escolas. Agora, tratando da obra Emborrecimento Programado, o livro Emborrecimento Programado o currículo oculto da escolarização obrigatória de John Taylor Gatto argumenta que o sistema educacional obrigatório moderno tem um propósito deliberado de criar cidadãos obedientes e não questionadores, em vez de indivíduos críticos e livres. Bom, o emborrecimento programado, ele traz a posição de classe, que fala o seguinte: ensinar os alunos a aceitar sua posição na hierarquia social, desencorajando a mobilidade ou a ambição de mudar de classe. Então, essa questão do emborrecimento, ele fortalece a questão das crianças, dos adolescentes, aceitar o seu posicionamento ali dentro do espaço. Ele vai falar sobre a indiferença, fazer com que os alunos se tornem indiferentes ao sofrimento alheio ou injustiças, focando apenas em suas próprias tarefas e notas. Dependência emocional. A obra também vai trazer também essa questão da dependência emocional, que ele vai falar o seguinte: criar uma dependência de figuras de autoridade, professor, diretores, para validação e tomada de decisão, minando a autonomia. Então, quando acontece essa questão do professor e o diretor ter autoridade, de fato vai gerar no aluno falta de autonomia. Eles não vão estar autônomos ali dentro do processo de ensino-aprendizagem no contexto escolar. Dependência intelectual. Desencorajar o pensamento independente e a busca por conhecimento fora dos métodos e materiais aprovados pela escola. Então a gente sabe que dependência intelectual, ela desencoraja o pensamento independente, né? E a busca por conhecimento fora dos métodos. Então ela vai ficar somente ali dentro dos métodos da escola, dentro do currículo. A questão do condicionamento. Condicionar os alunos a obedecerem ordem sem questionar, preparando-os para serem trabalhadores complacentes em uma linha de montagem. Autoconfiança provisória. A obra também vai falar sobre essa questão, né, da autoconfiança provisória, que é fazer com que a autoconfiança dos alunos dependa de avaliações externas e notas,
tornando-os inseguros e manipuláveis. Bom, agora indo para a obra O Ato de Ler, que é do autor Paulo Freire, essa obra, ela tem importância, né, e argumenta que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. O que é isso? É você entender que a leitura do mundo para o aluno, o que eles traz, essas experiências que ele traz, também são importantes dentro do espaço de ensino. O que significa que o conhecimento do contexto e da realidade do leitor é fundamental para a compreensão da leitura escrita. O livro enfatiza a leitura crítica, a contextualização do vocabulário no processo de alfabetização. E o papel do educador como facilitador de um aprendizado libertador e político, que não deve ser neutro. A gente sabe que a educação ela não é neutra, né? Ela vem carregada de ideologia. Bom, o Freire, ele defende a alfabetização como um ato criador, onde o alfabetizando é um sujeito ativo que produz cultura, resgatando o universo vocabular de grupos populares e valorizando o conhecimento prévio dos alunos. Bom, a leitura do mundo e da palavra. A leitura do mundo, o contexto social, cultural e histórico. É anterior à leitura da palavra. A alfabetização deve partir da realidade do aluno, para que ele possa interpretar o texto de forma crítica e contextualizada. A alfabetização como um processo criador, a alfabetização é vista não como um ato de decorar, mas como um processo criador e libertador, no qual o aluno é um sujeito ativo dentro do processo. Agora, discutir a obra Pedagogia da Autonomia. Essa obra, através de leitura no decorrer do semestre, ela conversou muito comigo e eu conversei muito com ela. É uma obra que ela nos permite ter experiências únicas com a questão do ensino e aprendizagem. Ela nos fornece ferramentas essenciais para a nossa prática docente. Bom, a pedagogia da autonomia de Paulo Freire defende que o ato de ensinar exige competência, pesquisa, ética e o desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos. A obra, ela critica o ensino tradicional e propõe uma abordagem que valoriza o diálogo e respeito ao conhecimento prévio dos educandos e a relação entre teoria e prática para formar sujeitos autônomos e críticos, capazes de intervir na realidade social. Então a gente vê que em todos os momentos, em todas as obras que foi abordada, sempre fala nas questões de autonomia, de um sujeito crítico ali dentro do processo. Bom, a pedagogia da autonomia, ela vai falar que ensino como prática da liberdade. O Freire, ele argumenta que a educação deve ser libertadora, empoderando os alunos para questionarem as estruturas de opressão e se tornarem protagonistas de suas histórias. Sobre esse pequeno trecho,
entende-se que para que o aluno questione dentro da sala de aula, é permitido que os professores possam ouvir os questionamentos. Se os professores não permitirem que eles questionem, se eles não permitirem ouvir os questionamentos, não vai existir protagonismo e não vai existir um sujeito autônomo dentro do processo. Ele vai falar também sobre saberes necessários à prática docente. O autor vai falar o seguinte: para ensinar bem, o educador precisa ter segurança, rigorosidade, metódica, e está sempre pesquisando e se atualizando. Ele também deve ser ético e um exemplo de suas palavras, demonstrando coerência entre o que diz e o que faz. Então não adianta o professor dizer uma coisa e fazer outra. E essa questão de rigorosidade metódica é você ser rigoroso na sua prática, na sua metodologia, na sua pesquisa, entendendo que cada aluno ele é único. O professor ele deve trabalhar de forma singular, porque nem todo estudante eles aprende da mesma forma. Cada sujeito tem uma forma única de aprender. Então o autor ele fala muito sobre essas questões. Ele nos faz refletir sobre a questão do sujeito ser único dentro do processo. Bom, a questão da formação ética e social. A obra ela enfatiza a importância da formação ética, do respeito às diferenças e da formação da consciência crítica dos alunos, para que eles possam se engajar em uma luta por uma sociedade mais justa. Como eu já falei anteriormente, que a educação ela não só fica ali dentro da escola. Ela vai com o aluno para o campo, para o mercado de trabalho, para o convívio social. Então a gente precisa entender que o aluno ele tem que ser protagonista ali dentro do processo. O autor também ele vai falar sobre relação professor e aluno. A relação entre professor e aluno deve ser baseada no diálogo, na afetividade e no respeito mútuo. O que é isso? É que o professor também ele tem que respeitar o aluno. O aluno respeita o professor, mas o professor também tem que respeitar o aluno. É um respeito mútuo entre as duas partes. O professor atua como um orientador e facilitador, e não como um mero transmissor de conhecimento. Bom, indo agora para a obra Sucesso Escolar, nos meios populares. Bom, a obra sobre sucesso escolar, que pode ter diferentes focos, dependendo do livro específico, geralmente discute que ele vai além do desempenho acadêmico, abrangendo o desenvolvimento integral do aluno e a importância do ambiente escolar e familiar. Bom, a análise do sucesso escolar frequentemente aborda fatores como a relação com o saber, o papel da escola, a mobilização de educadores e o contexto social e cultura do estudante. Bom, o autor vai falar sobre o ambiente escolar. O livro pode enfatizar a importância de escolas sólidas, com gestores que
valorizam seus professores e oferecem oportunidade de desenvolvimento. Ele vai falar sobre como o saber, aliás, ele vai falar sobre a relação com o saber. A obra ela vai trazer como pode a importância de construir uma relação significativa com o conhecimento, não se limitando a produzir o que foi ensinado, mas desenvolvendo a capacidade de aplicar o aprendizado na vida. Isso quer dizer o quê? Que o aluno, o que ele aprende ali na escola, não é para ficar só ali. Ele vai usar no seu dia a dia. Vai ser para a vida dele, para se comunicar na sociedade, para usar no mercado de trabalho. O que se aprende na escola não só é para ficar na escola, e sim para a vida. Então, nesse sentido, o professor, ele faz parte do processo de ensino, de aprendizagem e de capacitação profissional nesse sentido, relacionando com o pensamento aqui do autor. Porque o aluno que ele aprende na escola é o conhecimento científico que ele vai usar na vida dele profissional. O contexto socioeconômico. O livro, ele também pode analisar como as condições familiares e o capital cultural dos alunos influenciam seu desempenho, desafiando a ideia de que o fracasso escolar é apenas uma questão de capacidade individual. Esse assunto, ele nos traz bastante reflexão, né, em relação a essa questão de desempenho, que o aluno ele é influenciado, que o aluno eles influenciam o seu desempenho, desafiando a ideia de que o fracasso escolar é apenas uma questão de capacidade individual. Muitas das vezes, o fracasso escolar não está na individualidade do aluno, e sim de como é adquirido o processo, de como é feito o processo de ensino e aprendizagem dentro das salas de aula. Então, a gente não pode culpar o indivíduo nas questões de desempenho. E a obra, por que não ensinar gramática na escola? Bom, essa obra, ela discute a necessidade de uma abordagem mais contextualizada e crítica do ensino de gramática, indo além da memorização de regras e de análise sintática, morfológica tradicional. A discussão central presente no livro, como por que não ensinar gramática na escola, de Círio Pocente e Irandé, a gramática contextualizada de Irandé Antunes argumenta que o ensino deve se basear no uso real da língua e em textos concretos, refletindo a relação entre gramática, uso, normas e sentido. Essa perspectiva, ela busca promover uma compreensão mais aprofundada e prática da língua para os alunos. Então, aqui a gente entende que ensinar gramática não é só ensinar regra, não é só ensinar regras, mas também a gente não pode deixar de ensinar gramática. Porém, segundo a autora e o autor aqui, a gente pode ensinar de forma contextualizada dentro de um texto. A gente pode ensinar gramática através de textos dentro da sala de aula. Bom, o ensino tradicional, a crítica comum é que o ensino tradicional focado na memorização
de regras e análise sintática e morfológica é ineficaz, pois os alunos não conseguem ampliar o que aprende em salas, em suas próprias produções textuais. Então, se a gente só ensina gramática fora do texto, o aluno não vai saber, quando ele pegar um texto, ele não vai saber analisar ali a questão de acentuação, da gramática, no uso da gramática. Mas se for ensinado a gramática dentro do texto, de forma contextualizada, de acordo com a autora, vai ser mais prazeroso para o aluno e também vai ter mais a questão do aprendizado mais eficaz nesse sentido. Por uma nova abordagem. Autores como Irandé Antunes criticam a persistência de regras desatualizadas e propõem um ensino de gramática de forma contextualizada, analisando o uso da linguagem em situações reais em textos. Indo agora para a pedagogia profana. Bom, a obra de Jorge é um livro que propõe uma nova forma de pensar a educação, rompendo com a rigidez do óbvio. Pedagogia inspirando-se na criança que é vista como um ser de imprevisibilidade e questionamento. A pedagogia profana valoriza a descontinuidade, a vulnerabilidade e a capacidade de ser surpreendido, defendendo uma educação que abre espaço para o imprevisto, a liberdade e a emancipação do pensamento, em contraste com a pedagogia tradicional, que visa a educação e o controle. A gente sabe disso, né, que a pedagogia tradicional, ela visa apenas isso, o controle, o tradicionalismo e nada mais além. Bom, essa obra, ela aborda também a inovação e transgressão. A obra é considerada irreverente, transgressiva e profana, por se contrapor a uma lógica pedagógica que prioriza respostas, soluções e previsibilidade. Bom, a influência da criança. Larossa se inspira na forma como a criança questiona o mundo, trazendo para a pedagogia a descontinuidade e o imprevisível, desconcentrando o aluno que busca previsibilidade. Bom, indo agora para a última obra, né? A Escola Aprende. Com base nos princípios dos comentários do Café Filosófico, da Viviane Mosé, educadora, Educação Proibida. Ela vai falar sobre a questão da educação proibida, né? E os desafios contemporâneos com a língua. E aí, podemos elencar o que a escola precisa urgentemente aprender. A escola age muitas vezes como um médico que trata todos os pacientes como o mesmo remédio,
sem ouvir seus sintomas antes de ensinar, ela precisa aprender a aprender. Isso significa desaprender velhos paradigmas para se reconectar com a vida, que é fluxo e não repetição. Bom, aprender que o aluno é um ser integral e não uma tábua rasa. É aprender que o conhecimento é dinâmico, interconectado e não estático e fragmentado. Aprender a se relacionar com a tecnologia IA, com a ferramenta de pensamento e não como inimiga ou fim estático e fragmentado. Aprender a ensinar para a vida e não para a prova. Então, nesse sentido, a autora, ela nos traz essa reflexão que a gente ensina o aluno para a vida e não só para fazer uma prova. Então, é o seguinte, durante todo o semestre, durante toda a aplicação dessas obras em sala de aula, eu deixo aqui a minha contribuição de o quanto foi importante estudar essas obras, ser discutida essas obras em sala de aula, porque, de uma certa forma, a gente entendia que a escola era de uma forma e não tão diversificada como a gente aprendeu que ela é. A escola, ela precisa mudar, ela precisa ser mais dinâmica. E dentro desse semestre, a gente aprendeu muito sobre isso. E essa é a minha PAV. Obrigada por me assistir.